Jay-Z Duane Ricard Onfroy, mais conhecido como XXXTentacion, foi um dos artistas mais controversos e influentes da cena musical no final dos anos de 2010. Sua vida foi marcada por sucessos meteóricos, polêmicas e um legado que continua a refletir em milhões de fãs ao redor do mundo. Então, com isso, no vídeo de hoje vamos falar sobre quem foi XXXTentacion. Salve, salve rapaziada, meu nome é Digo Black e esse aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos caras mais controversos aí da cena rapper, da música e também aí, ó, de várias coisas, vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo. A gente vai falar dele, XXXTentacion, ou Tentação Desconhecida, né, Filos Lucas? O cara é brabo, né? O cara era brabo, né? Agora não é mais. É, mas continua sendo. Continua sendo, dele, lógico, né? é. Bom. Que nem a gente falou aí. A arte dele continua a ecoar aí nos corações dos fãs aí. Inclusive, se você gosta do XXXTentacion, eu quero que você comente muito qual música que você mais gosta dele, rapaziada. Eu, particularmente, não escutava muito XXXTentacion, escutei mais as conhecidas, né? Então eu gostava muito daquela Look at Me, tá ligado? Essa daí é muito pica, tá ligado? Tem muitas, né? Inclusive, aqui no vídeo a gente vai falar sobre muitas músicas dele que fizeram sucesso. Mas antes, né, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e também ativar as notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos que a gente solta aqui. Inclusive, quero dar um recado aqui pra vocês que o Digo Black tá com um canal solo, então você pode seguir lá o The Black Show, vai estar aí na descrição do vídeo, porque eu quero vocês em peso lá no meu canal também, viu? Lá vai ter react, vai ter gameplay, vai ter histórias também, tudo que vocês comentarem eu posso fazer lá nesse canal. Então, conto com a participação de vocês. Então, sem mais delonga, bora pro vídeo. Então, pra gente começar a falar do X, né, a gente vai ter que falar do Jay-Z, né? O Jay-Z nasceu em 23 de janeiro de 1998 na cidade de Plantation, lá na Flórida, nos Estados Unidos. A sua infância foi marcada por muita dificuldade e também instabilidade familiar, porque a sua mãe, a Cleópatra Bernardi, enfrentava problemas financeiros ali pra cuidar do X e tudo mais, então por isso o X passou grande parte da sua vida sendo criado pela sua avó, por causa que a sua mãe, né, a Cleópatra, trabalhava em vários empregos pra poder dar o melhor ali pro X, então com isso ela não conseguia cuidar do X. Então a sua avó teve essa função aí de criar, educar e também, né, proteger o X das coisas que iam ocorrer durante a vida dele. Já a relação com o pai dele, o Duane Ricard Onfroy, era bem distante. Inclusive, né, eu vi em algumas entrevistas que a mãe do X falou que ele frequentemente, né, batia no X, então essa relação já foi muito perturbadora já no começo ali da vida dele, e outra foi porque o seu pai ficou boa parte da sua infância e também adolescência na prisão, então ele não teve muito contato com o pai. O X também tinha dois irmãos, uma irmã chamada Ariana e um meio-irmão chamado Aiden. Esse Aiden, ele não é muito mencionado, né, durante as biografias dele e tudo mais, mas muita gente coloca ele como um meio-irmão, é claro, né. E como eu falei, né, que o X já passava por uma instabilidade familiar, ele também teve uma infância bem conturbada, porque desde jovem ele já se mostrava, né, ter tendências agressivas e também uma personalidade muito forte. Personalidade forte é aquela que a gente fala, né, que é o cara que não vai pra casa, como é que é o ditado, Filos? Não leva desaforo pra casa. Essa é, na minha opinião, a personalidade forte do X. Com isso, então, né, o X foi expulso da escola infantil após agredir outro aluno. Então a gente já sabe o porquê, né, que ele tinha essa mentalidade forte. Vale destacar aqui que o X, em entrevistas, né, relatava que quando ele tinha apenas 6 anos de idade, ele esfaqueou um homem que estava tentando ali agredir a sua mãe. Então isso aí, até depois com testemunhos e tudo mais, não foi confirmado, mas ele alegava bastante isso. E outra é que, como a sua mãe frequentemente o deixava sob os cuidados da avó, isso também aumentou ainda mais o sentimento de abandono. Porque, né, ele já não tinha um bom relacionamento com o pai e a sua mãe tendo que trabalhar em diversos empregos ali pra poder sustentar ele, fez com que ele tivesse, né, esse sentimento de abandono, porque ele foi cuidado apenas pela avó. Então ele muitas vezes ficava na rua, ficava brincando com as pessoas ali, não tinha, digamos, uma relação com a mãe dele. Então mesmo com esses problemas e ainda mesmo na infância, o X começou a desenvolver interesse pela música enquanto cantava no coral da igreja e também da escola. E isso, né, claro, sendo incentivado pela tia. E embora ele tenha sido, né, expulso do coral da escola devido ao seu mau comportamento, olha só, rapaziada, ele também foi expulso do coral por causa que ele tinha esse comportamento hostil, né? Mesmo assim, isso plantou as primeiras sementes do seu futuro na música, então ele já começou ali a desenvolver um interesse pela música. Já na adolescência, a vida do X foi marcada por problemas com a lei, onde foi preso diversas vezes por roubos, brigas e também por posse de armas. E como eu falei, né, que o seu comportamento era hostil na escola, isso acabou levando ele a ser colocado em uma detenção juvenil. E como eu falei pra vocês que ele ficava sob os cuidados da avó, então ele ficava muito tempo na rua, brincando com as pessoas, brincando, né? Justamente a sua vida, né, tumultuada ali
ali nas ruas e o sentimento de raiva foram elementos que ele mais tarde, né, utilizaria nas suas músicas. Então com isso ele se envolveu ainda mais com a música após um breve período aprendendo guitarra e também piano. Então foi no ensino médio, que aos 16 anos, que ele começou a fazer, né, as suas primeiras músicas e também os seus lançamentos, principalmente usando a plataforma SoundCloud. Eu já até citei nos vídeos do Juice WRLD e também do Lil Peep que na época, né, muitos artistas independentes estavam ganhando visibilidade na plataforma, no SoundCloud, né? Então o X viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ele então explorava temas como dor, solidão e a raiva, que era o que ele estava sentindo naquele momento e que ele sentiu por muito tempo, né? E esses temas eram o que se conectavam profundamente com a geração jovem. E ainda mais naquela época, porque tinha muita gente que fazia sons parecidos, né? Falando de depressão, angústia e tudo mais. E eu citei aqui, né, artistas, como eu falei pra vocês, como o Juice WRLD, Lil Peep e até mesmo o Mac Miller. Todos eles, inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal, se você quiser assistir. E agora falando um pouco mais da parte profissional e da carreira ali do X, o seu nome artístico, o XXXTentacion, vem da letra X, que significa o desconhecido. Por isso que no começo eu falei a tentação desconhecida, se você não entendeu a piadinha, né? E o Temptation ali seria a palavra tentação, só que em espanhol. Então, com esse nome, o X começou a sua carreira musical em 2013, onde a sua primeira faixa lançada no SoundCloud foi intitulada Vice City. Aqui vale destacar, gente, que o X já estava lançando algumas músicas e tudo mais, e inclusive muita gente coloca Vice City como a sua primeira faixa de fato ali a estourar e acender aquela luz sobre o X, né, para ele conseguir fazer as músicas depois e tudo mais e começar a ganhar fama. A música, inclusive, né, apresentou um estilo introspectivo e lírico que mais tarde, né, se tornaria uma marca registrada do X. E o X ainda nesse ano, né, formou uma amizade com o Ski Mask The Sloop God, que é, né, o Ski Mask. Isso é claro quando ambos estavam presos no centro de detenção juvenil. E quando saíram, né, juntos formaram o grupo Members Only, após o Ski Mask já ter iniciado o coletivo Very Hair. Se eu não me engano, o Ski Mask saiu um pouco antes ali do X aí, né, da detenção juvenil. E aí o X entrou nesse grupo com o Ski Mask, mas logo depois ele já saiu pra poder lançar o Members Only, que daí o Ski Mask foi junto com ele e daí os dois fizeram o grupo crescer. O X então continuou com seus lançamentos até que no ano de 2015 ele lançou a faixa Look at Me, que essa sim foi uma música divisor de águas em sua carreira. Vale destacar aqui, gente, que a música foi lançada em 2015, mas ela só bombou mesmo em 2017. Ficou 2 anos ali gratinando a música até que a galera achou a música lá no SoundCloud, porque o SoundCloud, não sei pra tu, Filos, mas pra mim no SoundCloud era bem difícil de encontrar as pessoas, tu tinha que saber, tipo, o nome da pessoa certa ou talvez a página certa, porque, tipo, não é que nem no YouTube, tu bota, sei lá, qualquer coisa, vai aparecer vários relacionados, tá ligado? Deve ser porque eu não mexi muito, tá, rapaziada? Então, então me leve a mal aí qualquer coisa. Provavelmente tem os caras que eram mais viciados nisso que, né? Os caras já achavam rapidinho, né? Porque eu lembro que tinha muita gente que, mano, não tinha Spotify, essas coisas assim, era só SoundCloud. E os caras sempre chegavam, tu viu o som novo de tal pessoa? Eu falava, mano, aonde ele lançou isso? No SoundCloud. Eu falei, mas que plataforma é essa, mano? E isso me pegou bastante. Por lá, né? Muita gente começou por lá. Então a música viralizou lá no SoundCloud e mais tarde, né, ela foi pro TikTok, levando o X então ao estrelato. Uma coisa que a gente tem que destacar aqui é que o X, como foi uma pessoa muito polêmica e também muito controversa, tem muita, mas muita treta, tá ligado? Então se vocês quiserem um vídeo só sobre as tretas do X, comente aqui. Então vale destacar que entre 2015 e 2017, o X se envolveu em várias polêmicas, sendo acusação de agressão e sequestro da sua então namorada, né, a Geneva Ayala. Outra coisa também que aconteceu durante esse tempo foi a briga com o Ski Mask, que foi por causa de motivos pessoais, e também a treta com o Drake, né, porque o X acusou o Drake ali de plagiar o estilo da música de Look at Me na música KMT. Tu que é fã do Drake, ô Phil, eu quero que tu fale aí, o que tu achou dessa acusação? Eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver? Não, eu acho que plagiou, não. Eu acho que o Drake até lembro que comenta na época, ele fala que não conhecia e tal. Sim, aham. Então, não sei se foi uma coisa que foi... É que, tipo assim, falar que plagiou também é muito forte, né? Mas que ele pegou o estilo, parece, né? E o foda é que também o Drake a gente conhece que ele usa muito Ghostwrite, né? Então vai saber se o Ghostwrite não pegou a referência do X e aí botou pro Drake falar, mano, isso aqui é inédito, cara. Ninguém nunca usou esse flow, então usa porque tu é pica, tu vai conseguir. E gerou um grande problema que a gente sabe, né? E se você quiser que a gente fale sobre essa treta, é só comentar aí. Mas voltando a todas essas acusações e brigas que geraram intensa controvérsia na vida do X, isso também aumentou mais a sua
sua notoriedade, porque todo mundo queria saber, mano, quem é esse cara que brigou com o Drake, tá ligado? Quem é esse cara que tá brigando com todo mundo, que tá fazendo esse monte de alvoroço na internet e ninguém sabe. Então, em agosto de 2017, eu acho que aproveitando, né, até essa inflamação do nome dele, o X lançou o seu primeiro álbum de estúdio, o 17, no qual foi um sucesso imediato. O álbum, né, então estreou na segunda posição da Billboard 200, que é, né, a lista de álbuns mais tops ali, né, da Billboard, e faixas como Jocelyn Flores e Revenge abordavam temas sobre depressão e suicídio, conquistando, né, os fãs que se identificavam ainda mais com as suas letras. Agora, pulando pro ano seguinte, 2018, o seu segundo álbum de estúdio, intitulado Ponto de Interrogação, porque eu acho que eu não vi o nome desse álbum, porque eu pesquisei o nome pra saber e tava escrito XXX, então você que é fã árduo do XXXTentacion, me perdoa, tá? Mas comente aí qual que é o nome desse álbum. Esse álbum, né, com ponto de interrogação, solidificou a sua posição como um dos artistas mais importantes da nova geração. Então ele realmente se destacou muito, tá ligado? No segundo álbum já, olha só pra ter noção. Com isso então, né, músicas como Sad e Moonlight alcançaram posições altas nas paradas globais, se tornando ainda grandes sucessos. Inclusive, né, ambas as músicas já passam de 1 bilhão de views. Imagina, ô Filos. Tá ligado? O cara morreu faz muito tempo e as músicas ainda rodando, tá ligado? O Juice WRLD também, eu falei aqui, ele também tem música de bilhão, tá ligado? Então, tipo, realmente, a galera ainda escuta muito o X. Então, durante essa carreira, o X, né, fez parceria com vários artistas, como Triple Red, Lil Wayne, PNB Rock e também o Ski Mask, entre outros artistas também. Só que mesmo com todo esse sucesso, né, crescendo o seu nome, outros acontecimentos também faziam seu nome ficar ainda em evidência. Isso por quê? Além do caso, né, com a Geneva Ayala, o X tinha um histórico de brigas físicas e comportamentos agressivos. Lembra quando tinha aqueles vídeos no YouTube do X saindo de soco no meio da rua com qualquer pessoa que queria lutar com ele, tá ligado? Eu achava muito absurdo, mano. E inclusive o cara brigava, né, mano? Ele brigava bem. Ele era baixinho, sequinho, mas, mano, ele, que nem eu falei pra vocês, ele não levava desaforo pra casa. Acostumaram desde criança. Aham, tá ligado? Então, inclusive, né, ele foi acusado de agredir pessoas em shows, que isso é bem problemático, né, porque ele era um artista, né? E outra é que ele ameaçava outros artistas. E, inclusive, tem aquela treta, né, com o Rob Stone, que era uma treta com o Ski Mask, se eu não me engano, e o X entrou na fita, né, por causa que o Ski era amigo dele, e daí ele ameaçou o cara. Até levou um soco depois no show e tudo mais, meu, foi um bagulho bem polêmico. E outra coisa, né, rapaziada, é que em várias entrevistas nas redes sociais, o X também fazia comentários controversos, que alienavam alguns fãs, né, porque não sabiam se ele tava mentindo, se ele tava brincando, se ele tava falando sério, e enquanto isso, né, fortaleceu ainda mais a lealdade de outros fãs, que chamou bastante atenção, porque ele falava umas paradas, vinha gente, mano, uma massa pra poder defender ele. Então era bem polêmica, né, as declarações dele. Outra coisa que vale destacar também é que ele teve uma treta com o Migos, né, se eu não me engano, né, que ele, o Offset e o Quavo se pegaram de soco, inclusive até tem o vídeo, e eu lembro na época que foi bem polêmico, né, porque era junto com a treta com o Drake, aí o Migos tomou as dores, né. Muito famoso, né. É, tá ligado? Então, tipo assim, os caras pularam na bala também. Então, após todas essas polêmicas, controvérsias, brigas, acusações, discussão, ameaça, tudo isso, a vida do X tava bem conturbada mesmo, tá ligado? Que nem eu falei pra vocês, desde pequeno a vida dele sempre foi conturbada. Então, tipo, isso começou a gerar um certo pensamento no público, tipo, mano, alguma coisa pode dar errado na vida dele. Alguém pode se vingar, alguém pode vir atrás dele, sei lá, tá ligado? Alguém pensava assim, mano, ele vai falecer de algum modo, tá ligado? Alguém vai tentar contra a vida dele. Tá brincando muito com a vida, tá ligado? Então, no dia 18 de junho de 2018, o X tava ali, né, numa concessionária de motocicletas em Darfield Beach, na Flórida, e quando ele tava ali, né, saindo dessa loja, ele foi alvejado por 2 homens armados que fugiram com uma bolsa contendo $50 mil. Então isso chocou todo mundo, né, porque realmente foi um assassinato muito brutal, porque eu lembro que, eu não lembro onde é que eu tava, mano, mas eu lembro que, tipo, cara, como é que é o nome daquele mano? Marco dos Anjos, lembra Marco dos Anjos? Do YouTube, que tem os vídeos. Isso, eu lembro que ele tinha feito um vídeo falando, mataram o X, aí todo mundo, como mataram? Aí eu lembro que ele até foi lá, falou que pegou uma pedra do túmulo dele e foi, mano, quase linchado na rua, também olha o que o cara fez, né? Aí eu lembro que eu falei, caramba, mano, o cara morreu, mano. Mas também, né, olha o que ele fazia. Mas daí depois que tu foi entender que ele foi alvejado, os caras foram até a concessionária. Aí tem as imagens de câmera lá, os caras meio que seguindo ele e tudo mais. Que depois, né, a galera falou que poderia ter sido premeditado e tudo mais. Que eu acho que até realmente foi. As investigações posteriores, né, pegaram 4 homens que foram presos por esse crime. Então a investigação ainda revelou que o assassinato foi um crime planejado, tá ligado? Então realmente, tipo, foi planejado. E inclusive, rapaziada,
rapaziada, esses caras foram condenados em 2023. Imagina, o crime ocorreu em 2018 e os caras só foram condenados em 2023, tá ligado? Pra tu realmente ver como é que é uma investigação e pra saber quem realmente foi o mandante. Só que depois, né, do X ter essa morte aí brutalmente, né, porque, porra, mano, mesmo que ele, que a gente falou, né, ele era controverso, xingava todo mundo e tudo mais, acho que ninguém merece morrer desse jeito, né? Então depois da sua morte, né, foram lançados os álbuns póstumos, que foi o Skins, né, que foi ainda lançado no mesmo ano da sua morte, que inclusive ele tava trabalhando, né, nesse álbum pra poder lançar, e ele infelizmente só foi lançado depois que ele faleceu. Também lançaram o Ponto de Interrogação Deluxe, desculpa aí galera, porque eu falo ponto de interrogação, é Deluxe, né, que foi lançado em 2019, e também o Bad Vibes Forever, que também foi lançado em 2019, que é um álbum póstumo. Além disso, em 2022 saiu a coletânea Look at Me The Album, que tem uma coleção ali de várias músicas que ele tinha, né, feito e tudo mais, não tinham lançado nos álbuns anteriores, e essa coletânea ainda assim foi lançada juntamente com um documentário, que inclusive, se você quiser ver, tá disponível aí na internet. E com isso, né, a sua música continua a inspirar milhões de fãs, onde é frequentemente citado como um dos artistas mais influentes da era SoundCloud. Como eu falei pra vocês, né, ele usava ali a plataforma para defender a saúde mental e ainda incentivava os fãs a buscarem ajuda contra a depressão e também a ansiedade. E ainda em vida, né, o X lançou um projeto de caridade chamado Helping Hand Foundation para ajudar, né, as comunidades carentes. E lógico, né, rapaziada, apesar das polêmicas, né, o XXXTentacion deixou um impacto profundo na música e também na cultura jovem, onde alguns fãs também notaram que sua música inspirou muitos artistas promissores, como o próprio Juice WRLD, que eu citei aqui pra vocês, artistas como Triple Red, que também participou do Members Only, que inclusive eu acho que até hoje é membro do grupo, e entre outros artistas. E é claro, né, rapaziada, juntamente com a sua habilidade de se conectar emocionalmente ali com seus fãs, combinada com as suas composições cruas e também experimentais, porque ele realmente fazia um bagulho muito gritado, muito, tipo assim, tem muita gente que hoje faz música por causa que o X abriu esse caminho, né? Então a gente não pode deixar de falar disso. Então com isso, né, ele garantiu o seu lugar como um dos ícones mais marcantes de sua geração. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do assunto que eu abordei aqui. Se vocês quiserem outros vídeos de vários artistas que têm influência aí na música e também em vários gêneros, é só comentar aqui, rapaziada. Podemos falar dos vivos, dos já falecidos, dos que ainda estão fazendo sucesso ou dos que já não fazem mais sucesso. Então é só comentar aí, você sabe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações e também me segue lá nas redes sociais. Vai lá no canal The Black Show, também se inscreve lá e também ativa as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que a gente solta por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!